começar o nosso curso CPA 10, Certificação Profissional Ambima, Série 10, conhecido como CPA 10. Então, pessoal, vamos para o trabalho. Bem, vamos iniciar o nosso curso explicando para vocês o que seja o Sistema Financeiro Nacional. Bem, sistema. Se é um sistema, é um conjunto de alguma coisa. No caso, se é sistema financeiro, ele é composto por um conjunto de instituições financeiras. E a função principal, a função principal, primordial de uma instituição financeira é fazer o que nós conhecemos como intermediação financeira. Então, o sistema financeiro, que é composto, do conjunto de instituições financeiras, tem como finalidade fazer a transferência de recursos financeiros dos agentes econômicos superavitários para os agentes econômicos deficitários. Então veja bem, e o que seria o agente econômico superavitário e deficitário? Primeiro vamos explicar o agente econômico. O que é agente econômico? São as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, o governo, seja ele federal, municipal, estadual, nós chamamos de agentes econômicos. Bem, e por que superavitários? São aqueles agentes que, no seu orçamento, as receitas superam as despesas. Então há um excesso de recursos e esses recursos são canalizados para as instituições financeiras, para o sistema financeiro. Porque ninguém hoje vai deixar esses recursos excedentes no colchão, principalmente porque isso vai causar a perda do poder da moeda, a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, as instituições financeiras vão captar esses recursos dos agentes econômicos superavitários e vão destinar para os agentes econômicos agora deficitários, que são aquelas pessoas físicas, as empresas e o governo que estão com seu orçamento deficitário, ou seja, as despesas são superiores às receitas. Bem, então essa é a função precípua das instituições financeiras, captar os recursos dos agentes superavitários e destinar esses recursos para os agentes econômicos deficitários. É claro que as instituições vão pagar uma taxa para os agentes superavitários, normalmente uma taxa muito baixa, e vai aplicar esses recursos, destinar esses recursos com uma taxa de juros maior. A essa diferença da taxa de aplicação que os bancos aplicaram pela taxa de captação é o que nós conhecemos como spread bancário. A diferença entre a taxa da aplicação e a taxa da captação. Então, pronto, o sistema financeiro nacional ele é composto por um conjunto de instituições financeiras que tem como objetivo, tem como finalidade fazer a transferência entre os recursos dos agentes econômicos superavitários para os agentes econômicos deficitários. Bem, está aí na tela para vocês a estrutura, mais ou menos, do Conselho Monetário, do sistema e os seus órgãos que formam. Então, o órgão máximo, o órgão de cúpula, o órgão, digamos assim, maior do Sistema Financeiro Nacional, está aí na tela, que é o Conselho Monetário Nacional. É o órgão que nós conhecemos como órgão normativo, o órgão normatizador do sistema. Um pouco abaixo existem duas instituições, dois órgãos, que fazem a parte de supervisão do Conselho, que é o Banco Central, na área do sistema financeiro, do mercado financeiro, e no lado dos mercados de capitais, títulos e valores mobiliários, nós temos a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Bem, e abaixo dessas duas entidades de supervisão estão as demais instituições do sistema. No caso, abaixo do Banco Central estão as instituições financeiras monetárias, ou seja, aquelas que trabalham com a moeda, com o depósito em conta corrente, e as instituições financeiras também não monetárias, que não trabalham com conta corrente, com o depósito em conta corrente, que são as instituições não monetárias. Além de todos os sistemas, de liquidação e custódia, como a Selic, que nós vamos ver em detalhe nesse módulo, a CETIP e as demais que nós conhecemos como clearing house, ou seja, casa de limpezas, fazem parte desse sistema financeiro que nós vamos explicar cada uma ao longo desse módulo. Bem, e abaixo da CVM
nós temos as corretoras, as distribuidoras, né, os bancos que trabalham fazendo também a intermediação no mercado de capitais, que no caso são os bancos de investimento. Bem, seguindo a nossa apresentação, vocês estão vendo agora a explicação sobre o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é composto pelo Ministro da Fazenda, que atualmente é o senhor Nelson Barbosa, pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atualmente é o senhor Valdir Moisés, e o presidente do Banco Central, que é o Alexandre Tombini. Bem, esse Conselho Monetário Nacional, ele se reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que, por convocação do presidente, sempre que ocorrer algum fato especial, algum fato extraordinário, como o próprio nome diz. Além disso, o presidente do Conselho Monetário ele pode convidar algumas pessoas para participarem dessas reuniões, entretanto, sem direito a voto. Bem, seguindo as nossas apresentações, vamos falar um pouquinho dessas competências, das atribuições do Conselho Monetário Nacional. Então, pessoal, veja que o Conselho Monetário Nacional, como órgão máximo que fixa as diretrizes gerais do sistema, ele é responsável por regular o valor interno da moeda, ou seja, o valor da moeda dentro do Brasil, como externamente, zelar pela liquidez da solvência das instituições, olha o verbo, zelar, autorizar a emissão do papel moeda. E aqui eu faço, chamo atenção para isso, autorizar a emissão do papel moeda. Então veja que ele é o chefe, ele não põe a mão na massa, ele autoriza, mas quem vai emitir o papel moeda não é o Conselho Monetário Nacional, é o Banco Central do Brasil, que é um órgão executivo, ele executa, ele emite o papel moeda. Então, fixa as diretrizes, eu acho que essa palavra de competência é muito cobrada em concursos, né? Fixar diretrizes gerais. Toda vez que cair essa expressão, pode colocar lá, pode marcar, que é o Conselho Monetário Nacional. Regular a Constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições que operam no país. Muito cuidado com essa atribuição. Muito cuidado com essa atribuição, porque aqui muitos alunos, fiscalizar as instituições que operam no país, aí diz assim, não, então é Banco Central, mas preste atenção. Aqui a frase diz, regular a Constituição, vírgula, funcionamento e a fiscalização. Então aqui o termo é regular a fiscalização e não fiscalizar. Então quem regula a fiscalização das instituições que operam no país, Conselho Monetário Nacional. Agora, quem efetivamente fiscaliza as operações que trabalham no sistema, aí sim é o Banco Central. Então, determinar as taxas do recolhimento compulsório, os depósitos compulsórios, que nós vamos ver uma aula específica sobre política monetária e a gente vai falar sobre depósito compulsório ou recolhimento compulsório. Então, quem determina essas taxas é o Conselho Monetário Nacional. Entretanto, quem recebe esses depósitos é o Banco Central. Estabelecer as normas a serem seguidas pelo Bacen nas transações com títulos públicos federais. Nós vamos ter uma aula, quando eu estiver falando de política monetária, eu vou falar do Open Market, do mercado aberto, que são as operações dos títulos públicos federais. Bem, quem estabelece as normas dessa comercialização é o chefe, é o órgão máximo. Agora, quem efetua a compra e venda desses títulos é o Banco Central. Bem, seguindo aí, vamos ver agora o nosso primeiro órgão de supervisão, que é o Banco Central do Brasil, conhecido como Bacen, como BC ou como BCB. Bem, o Banco Central ele é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Então ele tem autonomia. Vocês sabem que as autarquias, embora tenham uma vinculação com o Ministério da Fazenda, elas são autônomas, elas tomam as suas decisões, com muita autonomia, porém elas têm como tutor, digamos assim, o Ministro da Fazenda. Mas não seria aí um órgão de fiscalização. O Ministro da Fazenda ele não fiscaliza, ele é um tutor das atribuições do Banco Central. Bem, o Banco Central ele é composto por uma diretoria colegiada com 9 membros, onde tem o seu presidente e mais 8 diretores. E todos eles são nomeados pelo presidente da República, que é sujeito à aprovação pelo Senado. Bem,
Como o Conselho Monetário Nacional é o principal órgão normativo do sistema financeiro, o Banco Central é o principal órgão executivo. Ou seja, aqui o Banco Central ele põe a mão na massa, ele é pedreiro, ele executa as atividades. E é por meio dele, do Banco Central, que o Bacen interfere, né, no sistema financeiro do nosso país. Bem, pessoal, nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, o Banco Central ele tem uma autonomia, né? Autonomia desses poderes executivo, legislativo e tal. E isso é muito bom para o desenvolvimento econômico. Com relação ao nosso país, o Brasil, a gente sabe que o Banco Central ainda não tem uma autonomia efetivamente. A gente espera, né, que o nível de ingerência do poder público diante do Banco Central ele seja o menor possível, mas ainda sabemos que ele existe. Bem, eu coloquei aqui uma palavrinha-chave, né, para memorizar para vocês uma dica da gente não errar as atribuições do Banco Central. E a palavra que eu usei aí foi a palavra fez, com um errozinho ortográfico, porque eu troquei o Z por S, mas com o propósito do seguinte: fez, o F é de fiscalizar, o E é de executar e o S é de supervisionar. Eu acho que isso vai ajudar muito vocês quando estiverem fazendo a sua certificação. Bem, seguindo aí, vamos falar dos objetivos do Banco Central. Então, seria zelar pela adequada liquidez, já que ele é o responsável, né, da emissão de papel moeda, como também da sua tirada de papel moeda. Vocês sabem que quando as moedas, os papéis moedas, né, eles estão dilacerados, o dinheiro em papel, ele tem que ser recolhido do sistema. Quem tem a função de fazer isso é o Banco Central, né? Os bancos entregam ao Banco do Brasil e, por fim, o Banco Central recebe esses papéis que estão dilacerados. Então, por isso que ele é responsável pela adequada liquidez. Manter as reservas internacionais em nível adequado. Quando nós exportamos, né, quando as empresas exportam, quando nós fazemos vendas para o mercado internacional, esse pagamento dessas vendas, né, de produtos internos, ele vem na moeda dólar ou qualquer outra moeda. Então, essas moedas que não circulam no nosso país, porque sabemos que a nossa moeda oficial é o real, os dólares e outro tipo de moeda que venha, que não seja o nosso, eles chegam no Banco Central, o Banco Central faz a conversibilidade, ou seja, conforme a paridade do câmbio naquele dia, e essas moedas, essas conhecidas como divisas, elas ficam depositadas no Banco Central, formando as nossas reservas internacionais. Estimular a formação de poupança também é um objetivo do Banco Central, e zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Bem, principais atribuições do Banco Central. Como ele é um órgão executivo, né, ele é o padeiro, ele põe a mão na massa, as principais atribuições dele está aí, ó. Emitir o papel moeda, veja o verbo, emissão, emitir, executar os serviços do meio circulante, receber os recolhimentos, lembram? Quem autoriza as taxas do recolhimento compulsório? Conselho Monetário Nacional, mas aqui o verbo é receber, ou seja, um verbo de execução. Receber os recolhimentos compulsórios e voluntários do sistema, realizar operações de redescontos, né, que é uma assistência à liquidez das instituições financeiras. Então, o Banco Central realiza as operações de redesconto, mas quem normatiza as operações de redesconto é o Conselho Monetário Nacional. E regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, que eu já expliquei, né? Quem executa é o Banco do Brasil, mas quem regula essa execução é o Banco Central. Neste tipo de atribuição, pessoal, é aí onde o Banco Central ele passa a ser um órgão normatizador perante as demais instituições. É o exemplo da CONF. Quem regula a execução é o Banco Central, mas quem efetivamente executa a compensação de cheques e outros papéis é o Banco do Brasil. Seguindo, ele efetua, olha o verbo, gente, olha o verbo é efetuar, estão vendo aí? Efetuar as operações de compra e vendas. Então, efetua, executa, isso é Banco Central. Exerce o controle do crédito.
Quem dita as diretrizes do controle de crédito é o Conselho Monetário Nacional, mas quem executa esse controle, né, determinado pelo Conselho Monetário Nacional, é o Banco Central. Olha a diferença aqui, ó. Exercer a fiscalização das instituições financeiras. Aqui é exercer a fiscalização. Na outra era regular, era normatizar a fiscalização. Estabelecer as condições para o exercício de cargos, né, de quaisquer tipo de cargos nas instituições de direção, e quem estabelece essas condições é o Banco Central. Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e capitais. Cuidado, eu já assisti uma aula que quando foi falado essa atribuição, foi dito indevidamente que como tinha a palavra de capitais, era CVM e não Banco Central. Pessoal, aqui fala em vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e capitais. Então, quem tem essa atribuição de fiscalizar, de acompanhar as empresas, que ele usou aqui o verbo vigiar, isso aqui é Banco Central. Controlar o fluxo de capitais estrangeiros do país. Bem, se é o Banco Central que controla as reservas internacionais, então quem vai controlar esses capitais estrangeiros também é o próprio Banco Central. Vamos seguindo. Falando agora da Comissão de Valores Mobiliários. Pessoal, a Comissão de Valores Mobiliários, ela também vai ajudar o Conselho Monetário Nacional a exercer, né, todas as diretrizes, as normas do Sistema Financeiro Nacional. E qual é a diferença? É que o Banco Central auxilia o Conselho Monetário Nacional no âmbito do mercado financeiro, e a CVM, esta que nós vamos falar agora, a Comissão de Valores Mobiliários, vai ajudar o Conselho Monetário Nacional, né, a executar as normas perante o mercado de capitais, o mercado de títulos e valores mobiliários. Certa vez eu estava em sala de aula e um aluno perguntou: professor, o que significa títulos de valores imobiliários? Valores imobiliários, não entendo isso. Bem, os títulos do mercado de capitais, seja ele ações, debêntures, comercial papers, vamos estudar isso ao longo do nosso CPA, né? Esses títulos têm valor, daí o nome valores. E por que mobiliários? Porque esses títulos têm mobilidade. O que quer dizer isso? Eu estou de posse de um título e eu quero transferir, eu quero passar essa propriedade para outra pessoa. Eu quero fazer uma mobilidade, eu quero fazer uma transferência, muito conhecida como endosso no mercado financeiro. Então, como eu posso fazer essa mobilidade, eu posso transferir a titularidade desse título, eu digo que são valores mobiliários. Então, todos os títulos de valores mobiliários são normatizados, regulados pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, já citei aqui alguns exemplos dos títulos de valores mobiliários. Vocês estão vendo aqui ações, debêntures, vamos conhecer tudo isso, bônus de subscrição, etc. A Comissão de Valores Mobiliários, assim como o Banco Central, ela também é uma entidade autárquica, autônoma, né, onde ela é descentralizada, ela tem o seu poder de decisão, tanto financeiro como orçamentário, também vinculada ao Ministro da Fazenda, ela também é vinculada ao Ministério da Fazenda, e o seu presidente e os diretores da CVM também devem ser aprovados pelo presidente da República. Bem, quais são os objetivos da CVM? Eu vou dar uma paradinha e a gente continua daqui a pouco com os objetivos da CVM. Vamos nos ver daqui a pouquinho. Um abraço.